Oi, pessoal. Meu nome é Eduardo Norato, eu sou psicólogo, sou pesquisador e sou professor universitário. Eu prometi ontem que eu ia gravar um vídeo hoje sobre o Setembro Amarelo e algumas polêmicas que envolvem Setembro Amarelo. Então, primeiro começar assim, essa questão do Setembro Amarelo é um pouco complicada, porque ao mesmo tempo que a gente estimula que as pessoas falem sobre suicídio, eu tenho visto vários equívocos, né? Vários equívocos com campanhas de que assim, o Setembro Amarelo é importante porque as pessoas precisam fazer psicoterapia. Faça psicoterapia porque ela é fundamental. Ela é fundamental, a psicoterapia é importante, mas infelizmente no nosso país a psicoterapia é algo bastante elitista. Porque ou você faz no sistema privado, particular, e não é todo mundo que tem condições, e o serviço público não cumpre, né, não cobre, não tem uma cobertura ampla para que dê acesso às pessoas mais vulneráveis. Então é muito complicado você fazer uma campanha de Setembro Amarelo em que você incentiva as pessoas, vamos fazer psicoterapia. Sim, mas a dona Mariazinha, que mora na periferia, tem 65 anos, tem 3 filhos que estão desempregados, morando com ela e 12 netos. Eu vou falar para ela fazer terapia onde? Né? A unidade de saúde não oferece, ela não tem condições de pagar. É claro que a gente tem a rede de atenção psicossocial, os CAPS, a gente tem em alguns municípios, né, atendimentos sociais, a gente tem as universidades que oferecem esse serviço, mas ele infelizmente não é acessível para todo mundo. Então é muito complicado a gente incentivar numa campanha de Setembro Amarelo que as pessoas façam psicoterapia. Ela é importante, ela é essencial, mas existem outras maneiras que a gente pode trabalhar com a população ou discutir com a população de como trabalhar a prevenção do suicídio. É falar sobre o suicídio, né, principalmente, mas também oferecer algumas ferramentas para que essas pessoas possam ter uma ajuda inicial, né, e a gente conseguir diminuir esses dados. Então, o material que eu vou trabalhar com vocês hoje é de uma grande amiga psicóloga, a Luziane Vitoriano, que trabalha e estuda suicídio há muitos anos. Eu vou deixar o Instagram dela aqui para quem quiser segui-la, mas a Luzi deu uma aula, né? É uma amiga de muitos anos, quando a gente era professor de inglês, da cultura inglesa, séculos atrás, e eu vou deixar aqui, né, o Instagram, mas ela deu uma aula para os meus alunos dos cursos de medicina, enfermagem e odontologia, e aí ela me cedeu o material para que eu pudesse apresentar para vocês. Eu acho que o importante aqui, não sei se vai demorar, acredito que vai demorar, um vídeo longo, é a gente conseguir qualificar as pessoas, não só os profissionais de saúde da atenção básica, os médicos, os enfermeiros, os cirurgiões dentistas, os técnicos de enfermagem, os profissionais que lidam com a população diariamente, a ter uma escuta um pouquinho mais qualificada, perceber algumas nuances e aí sim tomar alguma atitude e agir em relação a isso. Ou até mesmo para aquelas pessoas que estão sempre nessas campanhas, meu inbox está aberto, meu inbox está aberto para conversar. Mas você sabe como você vai conversar com essa pessoa? Você sabe como você vai fazer esse manejo, né? Porque senão você pode piorar as coisas. Então eu acho que é muito importante a gente entender que a gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa discutir a temática, quebrar o tabu, mas também a gente tem que dar alternativas para que as pessoas possam procurar ajuda, porque senão fica só o Setembro Amarelo e acaba setembro e todo mundo volta depois a fazer as mesmas cagadas de antes, tá certo? Primeiro ponto que a gente tem que entender é que assim, o suicídio ele é um fenômeno complexo e ele vai afetar indivíduos de diferentes origens, classe social, idade, orientação sexual, identidade de gênero, tá? É uma interação bastante complexa de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais, ambientais, religiosos. Não existe uma causa para o suicídio, ou não existe somente uma causa. É uma interação entre vários fatores. Então não adianta a gente ficar procurando uma resposta, né, uma solução que seja focada num desses aspectos, tá certo? Para a gente entender a dimensão desse problema, né, centenas de milhares de pessoas no mundo tiram a própria vida durante o ano. É uma das maiores causas de morte, principalmente entre os jovens. Tá? Entre os homens é a terceira maior causa de morte, entre mulheres é a oitava maior causa de morte. O Brasil tem registrado nos últimos anos um aumento na taxa de mortalidade por suicídio para cada 100 mil habitantes. São dados estatísticos, são questões matemáticas, mas que são importantes para mostrar o quão grave é esse problema. Não vou entrar nas questões numéricas aqui, né? Mas é importante saber, por exemplo, que a mortalidade é mais prevalente nos idosos com mais de 70 anos. Pouco se fala do suicídio das pessoas da terceira idade ou dos idosos. Tem uma pesquisadora aqui em Manaus, a professora Denise Gutierrez,
da UFAM e do INPE que trabalha com isso. E aí quando você pensa assim, mas espera aí, a gente não escuta falar muito de suicídio na terceira idade, né? Porque a gente não imagina, a gente não pensa. Às vezes o idoso comete o suicídio e é dado como uma causa de morte natural, mas a gente sabe que a mortalidade é prevalente, bem mais prevalente entre idosos com mais de 70 anos. E a gente tem que ficar sempre alerta em relação a isso, tá? Assim como ela também é bem alta entre os indígenas, para quem tá, né, quem tem contato direto com população indígena, quem trabalha com população indígena tem que ficar atento, principalmente na faixa etária de 10 a 19 anos de idade. E aí a gente consegue entender que assim, o suicídio é uma questão de saúde pública em todos os países do mundo, ou pública ou coletiva, dependendo do sistema, né? É uma questão de saúde pública, sim, e precisa de intervenções em saúde pública. O que é importante quando a gente lida com capacitação de pessoas, não só na saúde pública, mas de maneira geral? Principalmente profissionais de saúde que trabalham na atenção primária, né? Os médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, estratégia de saúde da família, agente comunitário. São 4 coisas importantes: é identificar, é abordar, é fazer o manejo correto e encaminhar. Eu acho que isso que é importante, né? Se a gente conseguir trabalhar esses 4 pontos com essa população e também com as pessoas que queiram ajudar, que queiram participar de campanhas de Setembro Amarelo, esses são 4 pontos fundamentais. Porque assim, quando você identifica, aborda, maneja e encaminha um suicida na comunidade, numa comunidade que você atue, num grupo com o qual você trabalhe, isso é um passo importantíssimo para a gente poder trabalhar com prevenção do suicídio, tá? Mas por que esses profissionais da atenção primária, por exemplo, eles são importantes, eles são essenciais nos trabalhos de prevenção ao suicídio? Porque são esses profissionais que têm um longo e próximo contato com a comunidade, né? É o médico do postinho, é a enfermeira do postinho, o agente comunitário da estratégia de saúde da família, né? Essa equipe, ela cria um elo, né? Um elo muito importante com a comunidade e o sistema de saúde. Ela faz o primeiro vínculo. Você pode não ter psicólogo na unidade básica de saúde, que raramente a gente encontra na estratégia de saúde da família, mas você tem esses profissionais que fazem esse vínculo, tá? Nos locais em que você não tem a rede de atenção psicossocial expandida, ou seja, você não tem CAPS, você não tem profissionais de saúde mental espalhados pela cidade, às vezes o único acesso, ou o primeiro acesso que essa pessoa tem é a equipe da atenção primária. Essas equipes, elas conhecem a comunidade e elas permitem, né, a criação de uma rede de apoio de familiares, de amigos, de organizações. Esse profissional que atua na atenção primária, ele está em posição de oferecer um cuidado contínuo, sim, tá? Principalmente onde não tiver serviço de saúde mental. Como ele trabalha na porta de entrada do sistema de saúde, o trabalho inicial deve ser dele. Vamos falar um pouquinho sobre o estado mental, né, da pessoa com ideação suicida ou um suicida em potencial. Uma das características principais é a ambivalência. Por que ambivalência? Porque há uma urgência de sair de uma dor de viver e um desejo de viver. É uma ambivalência. E isso se apresenta como? Se apresenta nas falas desses sujeitos. Ninguém chega para o profissional e fala assim, estou pensando em me matar. Claro que chega, que fala, né? Mas não é só isso. A gente tem que perceber a nuance nas falas. Eu vou dar um exemplo. A pessoa fala assim, minha vida perdeu sentido, eu sinto um vazio desesperador, né? Nada me completa, eu só estou aqui porque eu quero ajuda, mas eu não consigo sair disso sozinho, né? Eu tentei, mas eu não consegui. É uma ambivalência da dor da vida, né? De continuar vivendo. Isso é um sintoma clássico. O outro é a impulsividade, né? Normalmente a impulsividade ela é desencadeada por eventos negativos no dia a dia, né? Ele chega na unidade de saúde, ou ele chega para conversar com alguém e fala assim, eu quero desistir desse tratamento, já deu para mim. Isso é muito comum quando você trabalha com população vulnerável, em um momento a pessoa demonstra isso. Isso não quer dizer que esses pensamentos ou essas falas sejam características exclusivas, né, que a pessoa que tem essa fala seja uma pessoa suicida, mas ela vai se apresentar. Não é uma coisa... quando aparecer isso é suicídio, mas você tem que ter a capacidade, né? Uma capacidade, uma sensibilidade de perceber o contexto em que aquilo está sendo falado, né? Existe uma rigidez de pensamento, né? Essas pessoas não são capazes de perceber outras maneiras de sair do problema, e aí a fala é assim, eu não vejo saída para o meu problema, não tem solução, eu já tentei, mas eu não consigo resolver isso, e aí você vai percebendo essa rigidez, né? A maioria das pessoas suicidas, ela comunica, né, os seus pensamentos e as suas intenções. Primeiro porque assim, a gama de sentimentos que envolvem o suicida é tristeza, depressão, sensação de solidão, desamparo, desesperança, né, autodesvalorização. E aí esses pensamentos, às vezes quando eles se transformam em falas, eles vêm da seguinte maneira. Eu preferi estar morto, né? Eu não posso mais fazer nada, eu não aguento mais,
eu sou um perdedor e um peso para os outros, né? Os outros vão ser mais felizes sem mim. De novo, falas sozinhas sem contexto não significam nada, mas num quadro geral você consegue entender esses pensamentos como indicativos, tá certo? Como é que a gente ajuda uma pessoa que está com risco de suicídio, né? E isso serve tanto para os profissionais, para quem está propondo, meu inbox está aberto, venha conversar comigo. O contato inicial com o suicídio em potencial é muito importante. O primeiro passo, e aí isso é importantíssimo, é achar um lugar adequado onde uma conversa tranquila pode ser mantida com privacidade razoável. Então, quando você coloca o meu inbox está aberto para conversa, saiba que se alguém chegar para conversar contigo, você vai ter que parar tudo o que você está fazendo para dar atenção integral para essa pessoa. Porque não adianta estar conversando com ela no inbox e estar tweetando e estar postando meme no Facebook, sabe? Não, se você se propôs a conversar com essa pessoa, dê atenção 100%. Se você é profissional de saúde e você se propõe a conversar e fazer um manejo inicial disso, saiba que não dá para falar depois, olha, sinto muito, mas 15 minutos, eu tenho mais 8 pacientes para atender aqui na unidade de saúde. É privacidade, né? E sabendo que você vai precisar de tempo, e é o tempo dele, não é o seu tempo. Então, se você está disposto a ajudar, saiba que um local, né, tranquilo, em que possa se manter privacidade, é importantíssimo. O próximo passo, então, é reservar um tempo necessário, né? Você não sabe quanto tempo vai durar. E uma coisa que é muito importante, você precisa ouvir essas pessoas efetivamente. É ouvir, não é falar, tá? A pessoa não quer escutar sermão religioso. Aliás, qualquer profissional de saúde mental que você procurar e tiver com sermão religioso, você pode fugir daí, sai de perto desse profissional. Desculpa, não é Covid não, é cigarro, tá? Saia de perto desse profissional, porque profissional de saúde mental não deve trabalhar com questões religiosas, né? A religião é dele, não é sua. Então, assim, a tarefa mais importante é ouvir. E a gente tem uma dificuldade tão grande de ouvir as pessoas. Saber ouvir é fundamental, tá certo? Como é que você se comunica com essa pessoa? Você tem que ouvir atentamente, você tem que ficar calmo, porque quanto mais calmo você ficar, mais abertura a pessoa vai ter para falar para você sobre se ela tem realmente planos de cometer o suicídio. Porque se cada vez que ela fala assim, a minha vida não presta, aí você fica, presta, amiga, você é tão bonita, você tem filhos. Não, cale a boca e escute e fique calmo. Tem que entender o sentimento dessa pessoa, tenha empatia, tente dar mensagens não verbais de aceitação e de respeito, né? Se a conversa for presencial, sacudir a cabeça, não vai ficar, meu Deus, nossa, não, sabe? A tua postura é muito importante nessa hora, porque a pessoa está vendo as mensagens que você está dando. Se for o telefone, tô aqui, a gente chama isso de nod, de comunicação, você está ouvindo, você não está em silêncio, não, a pessoa fica assim, tá me ouvindo? Você está aí? Expressar respeito pela opinião e pelos valores dessa pessoa. Você pode não concordar, pode ir totalmente contra os seus conceitos religiosos, pessoais, morais, mas isso não interessa. O que importa ali é respeito, tá? Tem que conversar honestamente e com autenticidade, mostrar preocupação, cuidado, e você tem que focar nos sentimentos da pessoa. Você não vai focar nos seus e nem dos outros, né? Eu acho que as pessoas viveriam melhor sem mim. Que isso, amiga? Não fala isso. Sua família te adora, seus filhos te idolatram, seu marido gosta tanto de você. Não, eu entendo, né? Mas por que você está pensando isso? Me explica um pouco melhor como é que isso acontece. Não é questionar, porque questionar todo mundo questiona. Então ela não estaria procurando ajuda se fosse para escutar a mesma coisa que ela vai escutar de uma vizinha, tá certo? Coisas que você não pode fazer. Não pode interromper essa pessoa com frequência, tá certo? Não pode ficar chocado ou muito emocionado. Ai, você me deixa nervosa. Não, você tem que tentar se controlar. Você tá ali para ajudar essa pessoa. Não dá para dizer que você tá ocupado agora, que não dá para continuar a conversa. Você tem que tratar essa pessoa. Você tem que tratar essa pessoa de uma maneira que não a coloque numa situação de inferioridade. Não estabeleça essa coisa assim, eu sou melhor do que você e por isso eu estou te ajudando. Não faça comentários invasivos. Cuidado com os comentários que você faz, ou questões pouco claras ou vagas. Não faça perguntas indiscretas, porque a pessoa se fecha, né? Principalmente se for profissional de saúde que não tem um contato já com esse usuário. O tempo é dele, não é o seu, tá certo? Você tem que ter uma abordagem calma, aberta, de aceitação, de escuta, e não julgar, porque isso vai facilitar muito a sua comunicação. Ouça com cordialidade, trate com respeito, empatia nas emoções e muito cuidado com o sigilo. Por que sigilo? Porque ele está se abrindo contigo, né? E aí se tem alguém escutando, você está em casa e tem gente na sala, ou você está num consultório numa unidade e tem um profissional do lado, num outro ambiente, cuidado porque isso é um momento sigiloso, tá certo?
Como é que a gente faz para identificar uma pessoa que está em risco de suicídio? E aí é importante o que eu falei no começo, porque essa escuta inicial, né, a análise desse contexto todo, que vai gerar necessidade ou não de encaminhamento. Pessoas com comportamento retraído. Isso é uma lista de possibilidades, mas não quer dizer que quem tenha isso está em risco de suicídio. São indicativos. Em saúde mental, a gente não trabalha. Como é que eu vou explicar? Em saúde mental, a gente não trabalha com verdades absolutas, tá certo? Então, isso é uma lista de possíveis indicativos de risco de suicídio. Comportamento retraído, inabilidade de se relacionar com as famílias e com os amigos, histórico de doença psiquiátrica, a gente sabe que existe uma comorbidade aí, tá? Pessoas com alcoolismo, né? Alcoolistas, a gente sabe que existe uma relação forte, pessoas com quadro de ansiedade e pânico, pessoas que tiveram mudanças de personalidade recentes, em que sentido? Irritabilidade, pessimismo, depressão ou apatia, uma mudança no hábito de se alimentar e de sono, pessoas que já tiveram tentativas de suicídio anterior, a gente tem que ficar sempre em alerta, né? Pessoas que se odeiam com sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com muita vergonha. É importante entender que existem fatores desencadeadores, né? Perdas recentes como morte, divórcio, separação, perda de emprego, tá? História familiar de suicídio, um desejo súbito de querer concluir tudo, organizar documento, escrever um testamento. O testamento não é muito comum no Brasil, mas sabe aquela pessoa que quer organizar tudo, quer preparar tudo, você observa que pode ser um indicativo. Pessoas que apresentam sentimento de solidão, de impotência, de desesperança, né? Carta de despedida, algumas doenças físicas que podem ser entendidas como um processo desencadeador, e aquela pessoa que está sempre falando sobre morte e suicídio, sempre morte e suicídio, ligar um alerta em relação a isso. Como é que você aborda essa pessoa? Você escuta, você deixa ela falar, você não vai fazer intervenção porque você não é profissional de saúde mental, né? Mas se você conseguir entender como é que está o estado mental atual e o que essa pessoa está pensando realmente sobre morte, sobre suicídio. Tem um plano suicida atual, né? O quão preparada está essa pessoa, ela já pensou, já decidiu. A maior parte dos suicídios no Brasil corre por intoxicação e envenenamento, né? E a pessoa te diz, eu já comprei chumbinho, eu já comprei remédio. Ela está falando, ela está colocando em plano em ação. Como é que é o sistema de apoio social dessa pessoa? Família, amigos, né? Uma rede de apoio comunitária, igreja. Como é que ela pode ter suporte social naquele momento e quem também você pode acionar se for preciso, né? E o que você pode perguntar sem ser invasivo e intrusivo? Você está se sentindo triste? Como é que você está se sentindo? Você sente que ninguém se preocupa com você, né? Você sente que a vida não vale mais a pena? Porque às vezes ele não vai falar para você tudo isso, mas você pode fazer pequenas intervenções. Você se sente como se estivesse cometendo suicídio, e aí você começa com essas perguntas simples a entender como é que está esse estado mental desse sujeito, né? Quando que você pergunta? Quando a pessoa tem o sentimento de estar sendo compreendida, não é no começo. Você tem que esperar ela falar, ela perceber que você está escutando, está sendo compreendida, porque senão ela fala, não fala, né? Quando a pessoa está confortável falando sobre os sentimentos dela, quando a pessoa está falando sobre sentimentos negativos de solidão, de desamparo, e aí é uma deixa para você fazer essas perguntas, tá? Como é que a gente pergunta isso, né? É difícil assim. Na faculdade de psicologia, a gente tem disciplina chamada técnicas de entrevista, né? Técnicas de entrevista, eu sempre falo isso para os alunos, é fundamental. A gente passa 2 semestres estudando como entrevistar os sujeitos, seja para fazer anamnese, para fazer atendimento, para vocês verem como é importante técnica de entrevista. Todo mundo conhece a Marília Gabriela, que é uma absurda, uma exímia entrevistadora. Ela tem uma formação em psicologia, até onde eu sei, e todo mundo conhece entrevistador que não deixa ninguém falar e pergunta uma coisa em cima da outra e atropela. Então, a técnica de entrevista existe para isso. Mas você que não tem formação na área, mas quer ajudar essa pessoa, como é que você pergunta, né? Bom, como é que a gente pode perguntar então, né? Você quer descobrir se a pessoa tem um plano já, tem algo programado para cometer o suicídio, né? Ela está falando de suicídio, mas você tem alguma ideia? Já pensou o que você quer fazer, como você quer fazer? Muito sutil, né? Você precisa descobrir se a pessoa tem meios para se matar, né? Está falando, falando, falando e descobrir se ela tem comprimido, se ela tem arma, se ela tem algum inseticida, alguma outra coisa. E aí a pessoa está falando que ela tem planos e tal.
Você tem que descobrir se ela tem alguma data. Mas você pretende fazer isso quando? O que você está planejando? Até para que você possa intervir. Porque uma pessoa que dá um indicativo de que tem um plano de suicídio, já tem o material e tem uma data, você vai ter que agir. Você se propôs a escutar, se você não consegue segurar esse rojão, então nem se propõe a conversar com essas pessoas, né? Bom, o que você vai ter que fazer então? Ouvir, ser afetuoso, você tem que levar a situação a sério, verificar qual é o grau de risco dela cometer ou não. Você pergunta sobre tentativas anteriores, você pode explorar outras saídas além de suicídio, né? Perguntar sobre o plano. Você tem que ganhar tempo, né? Você vai ter que identificar formas de dar apoio emocional, tá certo? E aí, assim, se o risco for muito grande naquele momento, você talvez tenha que manter o contato com essa pessoa para buscar ajuda. Você não pode fazer ignorar a situação, ficar chocado, falar que vai tudo ficar bem, pior coisa que tenha. Calma, tudo vai ficar bem. Não, não vai ficar bem, porque se fosse ficar bem já era para ter ficado e ela já escutou isso antes, né? Não pode, ai, continua em frente, né? Fazer com que esse problema dela pareça trivial, que para você pode ser trivial, mas para ela é um problema imenso. A gente não consegue mensurar a dor. Você não pode dizer que uma pessoa que perdeu o marido sofre mais do que uma pessoa que perdeu o gato. Você não sabe qual era o vínculo afetivo que ela tinha com o marido e o vínculo que ela tinha com o gato. Então, não mensure a dor do outro pela sua régua, tá certo? Você não pode dar falsas garantias para essa pessoa, né? Você não pode jurar segredo. Não, pode, deixa que isso vai ficar só entre a gente. Não, não vai. Porque se essa pessoa tiver planos de fazer suicídio, você vai ter que ligar para os bombeiros, você vai ter que ir atrás de um familiar, você vai ter que correr atrás de suporte para esse sujeito, tá certo? Bom, eu trabalho na atenção básica, né? Eu sou profissional que não sou de saúde mental e eu estou fazendo esse manejo todo. Identificar, abordar, manejar e encaminhar. Você percebe que assim, nem todo mundo que chegar para conversar com você, para ter essa primeira escuta, vai precisar de encaminhamento, né? Alguns vão se sentir mais amparados, vão se sentir escutados, e aí assim, esse momento que é o Setembro Amarelo é importante por isso, né? Mas e aí vai encaminhar para onde? Bom, em cidades que têm a rede de atenção de saúde mental, né, que são chamados CAPS, é sugerir que a pessoa procure o CAPS, é reforçar, é ter sempre à mão, por exemplo, lista de clínicas universitárias que oferecem atendimento psicológico gratuito, é saber de profissionais de psicologia e de psiquiatria que atendam socialmente. De novo, é muito difícil conseguir saúde mental, atendimento em saúde mental na rede pública. Então não adianta você fazer tudo isso, né, na sua estratégia de saúde da família, e aí você vira e fala assim, bom, agora então a senhora tem que procurar um psiquiatra. Gente, tem psiquiatra que custa R$ 700 a consulta, tem psicólogo que custa 400, R$ 500 a consulta, né? Quem que pode pagar isso? Entendeu? Então, assim, se você está se propondo a escutar, você tem que já, de antemão, ter elaborado redes de apoio para as pessoas na sua região. É saber qual é o centro comunitário para o idoso que você possa encaminhar para acompanhamento. É saber aonde que essa pessoa pode fazer atividade física, que é extremamente importante, né, para os quadros de saúde mental. É saber quais são as universidades que atendem, os telefones, os profissionais. Crie uma rede de informações, se arme com uma rede de informações, tá certo? É você saber orientar a pessoa a entrar no site do CVV, cvv.org.br, né? Lá tem também telefone, verificar se a central de atendimento do CVV atende na sua cidade, porque aí você vai encaminhar essa pessoa para o que tiver de mais disponível na região, tá certo? Tá conversando com alguém na internet, saiba qual é a cidade dessa pessoa, aonde que ela pode buscar ajuda e incentivar a procurar não só o CVV, como os profissionais de saúde mental. Vocês percebem que assim é um processo bastante complexo e aí me incomoda muito essa banalização de o meu inbox está aberto para conversar com você, porque ela vai ficar e vai acabar caindo nas mãos de alguém que vai ficar falando porque Jesus te ama, seu marido é maravilhoso, a sua filha depende de você e isso vai servir como combustão para o sujeito. Então, é complicado. Se você se propõe a escutar, seja profissional de saúde, seja uma pessoa que goste de trabalhar com esse tipo de suporte, saiba que você tem que identificar, você tem que abordar e você vai ter que manejar e fazer o encaminhamento de quem precisar. E aí eu não posso dizer qual é a rede que você vai utilizar, porque eu tenho a minha rede. Quando trabalhei muitos anos numa unidade de saúde, eu sou psicólogo do SUS. Na minha unidade de saúde, não tem psiquiatra, não tem CAPS na região onde eu moro, onde eu trabalho, na zona toda, não tem no serviço público, mas eu sabia um psiquiatra que fazia atendimento social, eu sabia
sei, o centro de referência da família, onde tem atividade para idosos, e que tem uma geriatra lá que trabalha com saúde mental, que eu liguei, contactei, perguntei se poderia encaminhar. Eu conheço o pastor e o padre da igreja que tem grupos de apoio para dependência alcoólica, para dependência química, porque isso é importante por causa da comorbidade. Eu sei locais em que tem atividades de educação física que são gratuitas. Então, assim, eu criei uma rede no local onde eu trabalho, onde eu convivo, para poder encaminhar essas pessoas. E é claro que também eu sou psicólogo, eu posso fazer o atendimento psicológico. Mas se você vai propor essa escuta, aprenda a construir a sua rede, né? Aprenda a identificar a rede no local, seu local de trabalho ou aonde você vive, porque caso a pessoa apresente aqueles sintomas que a gente conversou antes, ou que você perceba que é realmente um caso de suicídio que precisa de intervenção imediata, como é que você vai agir? Imagina você se coloca para escutar uma pessoa e de repente ela fala assim: não, eu vou realmente me matar, eu comprei veneno e tá na minha gaveta lá na sala, e eu vou fazer isso hoje à noite. Você vai ter que ligar para os bombeiros, você vai ter que ligar para a polícia, você vai ter que ligar de repente para o SAMU, tá certo? E vai ter que agir, né? Teve um tempo atrás que a gente trabalhou numa intervenção online com uma pessoa que estava com um quadro, né, um quadro de ideação suicida. Enquanto alguém conversava com essa pessoa nas redes sociais, nós identificamos amigos pelas redes sociais. Amigos, pessoas próximas, entramos em contato, descobrimos onde morava, consegue falar com uma família, liga para o local onde a pessoa estuda. Isso tudo pegando informações no perfil, enquanto uma pessoa estava lá escutando e dando ouvido para aquele sujeito. É muito trabalhoso emocionalmente. Então, se você não tem essa disponibilidade afetiva e emocional, não venha colocar estou aberto no inbox Setembro Amarelo, uhul, porque você vai piorar. E vamos acabar um pouquinho com esse discurso, né, de que suicídio, quem tem ideação suicida precisa de psicoterapia. Precisa. Mas não, o Setembro Amarelo não é sobre isso. O Setembro Amarelo é sobre falar sobre suicídio, é sobre trabalhar a prevenção de suicídio, mas principalmente de dar formas alternativas para a população. Porque assim, é muito fácil falar faça psicoterapia quando você não tem isso disponível para todo mundo. Então você acaba selecionando, né? Como eu postei numa rede social ontem, tá bom, quem tem dinheiro faz psicoterapia, então quem não tem morre, porque, né? Não tem, se a solução para o suicídio é somente a psicoterapia, então a gente tem que acabar um pouquinho com esse discurso, que eu acho que é para isso que é o Setembro Amarelo. Tá bom? Beijo.